saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe mais uma vez sua casa, sua família, que esse dia, que essa terça-feira seja de respostas, de milagres e de bênçãos para os que creem. Nós vamos já unir a nossa fé em oração, vamos juntos, falar com quem resolve, com quem pode mudar toda e qualquer situação. Prepara aí um copo com água, já tem aqui a minha caneca com água. Uma vez essa água consagrada, ela vai servir como ponto de contato, Onde ela chegar, ou em quem ela chegar, chegará o milagre, chegará o sobrenatural. Você pode deixar o seu nome para a oração, se inscrever no canal, colocar o nome de um familiar. Todos os dias nós estamos iniciando o dia na presença de Deus, apresentando a Deus as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos, pedindo a Deus proteção, pedindo a Deus que venha nos inspirar, nos dirigir, nos guardar, nos proteger, e, sobretudo, nos abençoar, salvar a nossa alma, não é? Isso independe de placa de igreja, de religião. O nosso Deus é muito maior que placa, é muito maior que religião. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos. Então, se nesse momento você pode, tirar aí 2, 3 minutinhos, você vai falar com quem resolve. Você vai falar com Deus, vai se concentrar nessa oração, e eu tenho certeza, se você está com dor, a dor vai sair, essa angústia vai sair, esse peso vai sair, essa pressão vai embora, essa depressão vai sair, porque onde chega a luz, as trevas são dissipadas. Vamos juntos falar com Deus? É momento de oração. Se possível, feche os olhos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que privilégio, meu Senhor, é poder iniciar o dia apresentando ao Senhor as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos. Nós sabemos que onde chega a Tua luz, as trevas são dissipadas. Onde chega o Teu poder, todo o mal cai por terra. Então, nesse momento, meu Pai, toca nessa pessoa que se encontra enferma, que está doente, que está com dores terríveis pelo corpo, e assim como essa pessoa pede o teu socorro, pede a tua ajuda, que ela seja livre, que ela seja curada, que as dores desapareçam, que a angústia vá embora. Onde houver um mal imperando na vida desta pessoa, que esse espírito seja agora aniquilado, que toda maldição seja quebrada. Eu ordeno agora, principado, potestade, maldição, em nome de Jesus, sai agora. Que a tua luz, meu Pai, brilhe na vida dessas pessoas, que o fraco seja fortalecido, que o caído se levante. Oh, meu Deus, abençoa os inscritos no canal, aqueles que deixaram os nomes para oração, a água que essa pessoa preparou, que seja energizada, consagrada pelo teu poder, e ao beberem desta água, que recebam agora saúde física, saúde espiritual, meu Pai. Oh, meu Senhor, proteja as famílias, as crianças, abençoa os trabalhadores,
Que essa terça-feira seja de boas notícias, seja de respostas, seja de milagres, meu Pai. Que essa terça-feira seja de sinais, prodígios e maravilhas para os que creem. Pois nós entregamos tudo e a todos nas tuas mãos, na certeza do sobrenatural, na certeza do milagre, meu Deus. Oh, meu Pai, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos. E aí onde você está, minha amiga, meu amigo, respire fundo e pela fé você estará respirando a presença de Deus, a paz que excede todo o entendimento. Se possível, coloque uma das mãos na sua cabeça e receba a paz, receba a bênção de Deus, receba a força divina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga: eu estou abençoado, eu posso, eu consigo, eu realizo. Confessa essa frase: eu posso, eu consigo, eu realizo, em nome de Jesus. Amém? Você pode, você consegue, você vai realizar os seus sonhos. Beba dessa água crendo no poder de Deus. Amém. Eu vou deixar uma sugestão de palavra, de pregação, para te enriquecer espiritualmente. Se você puder ficar um pouquinho mais, mal não vai fazer não, só vai fazer bem. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, tem aí as nossas redes sociais, nosso Instagram, tem aí as maneiras, né? A forma de você seguir aí o nosso trabalho, ser alimentado através da fé. Nosso WhatsApp, você deixa um oizinho aí, minha esposa que responde, aí você escreve assim: eu quero receber os links das reuniões. Ela vai salvar aqui o seu contato, para que você possa receber os links, mas você tem que salvar também nos seus contatos o nosso número, senão você não consegue abrir os links, tá? Quando a gente está aqui ao vivo, quando a gente está nas reuniões, para que você possa acompanhar. Tem aí as nossas redes sociais também. Fique mais um pouquinho aí, que essa palavra vai te abençoar. Bom dia, Deus abençoe. Livro de Joel, capítulo 2, nós vamos continuar meditando naquilo que estamos falando, né, durante a semana. Joel capítulo 2, no versículo 12, pelo menos na versão atualizada aqui, o título é A Misericórdia do Senhor. Quem não precisa, né, da misericórdia do Senhor? Todos nós necessitamos, carecemos, precisamos da misericórdia de Deus, da misericórdia do nosso Senhor. Então, no versículo 12, quando você achar aí, você me avisa? Quando você achar, você me dá um toque. Quem tem dificuldade de achar, de encontrar, é só ir lá no índice, né, da Bíblia, aí você já vai ver lá o livro de Joel, procura lá a página, vai ser mais fácil. No versículo 12 diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com quê? Com jejuns, com choro e com pranto. Com jejuns, com choro e com pranto. O jejum no Antigo Testamento também era chamado de humilhação ou de aflição ou afligir da alma, o afligir da alma. Quando uma pessoa decidia jejuar, ela estava entrando naquele processo de afligir a sua alma, a sua própria vontade, negar a sua vontade, negar a sua carne, negar o que a alma queria, negar o seu desejo. Para quê? Para que ela então estivesse naqueles dias ou momentos ou horas se santificando, ou seja, mais sensível à voz de Deus, se separando para Deus. O jejum não era necessariamente para conquistar o sobrenatural. Não que você não possa jejuar para conquistar um milagre, para buscar um milagre, mas o jejum era principalmente para chegar mais perto de Deus, para se aproximar mais de Deus, para conseguir ser mais sensível à voz de Deus. O jejum, naturalmente, era para uma desintoxicação.
Quando você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, ou vai fazer algum procedimento que é necessário um exame de sangue, geralmente, dependendo do exame, eles vão pedir algumas horas de jejum, 8 ou 12 horas de jejum. Para quê essas horas de jejum? Sem comer nada, sem beber nada. É justamente para que haja uma desintoxicação, para que qualquer substância que possa alterar, né, o que realmente existe no seu sangue, possa ser visto, ou no seu organismo, possa ser encontrada, possa ser visto. Qualquer substância que possa alterar tem que ser tirada para que seu exame venha a dar exatamente o que você tem ou o que você não tem. Se o seu sangue ou você tiver totalmente intoxicado, vamos colocar assim, ele vai dar alteração ou não vai mostrar a sua real condição. Então, se a gente fizer uma pesquisa de campo aqui, hoje a gente está no mês de outubro, não é isso? Se a gente fizer uma pesquisa de campo aqui, quem jejuou esse ano, nesses 10 meses, né, que nós já estamos, quem jejuou pelo menos um dia, 24 horas ou mais? Quem jejuou pelo menos 24 horas ou mais? Levanta a mão. Uma pesquisa de campo. Não mente não, tá? Jesus está voltando. Você que jejuou pelo menos algumas horas por dia, pelo menos uma vez nesse ano, não precisa levantar a mão não, porque senão vai ter uns aí que vão ficar meio, vão falar assim, misericórdia, e agora? Nem umas 3 horinhas, nem umas 4 horinhas. Eu não falei para você que fez exame não, tá? Jejum de santificação, jejum de consagração para Deus, né? Não estou falando de dieta não, estou falando de jejum mesmo. Você afligir a sua alma, você afligir a sua carne por um propósito maior, por um objetivo maior. Então, quando a Bíblia diz no livro de Joel, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Ele está dizendo assim, você precisa se humilhar, você precisa ter sede, você precisa ter fome, você precisa ter desejo por mim, desejo. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Era comum, diante de uma injustiça, diante de um problema, os homens rasgarem as vestes como um ato de revolta. Estou indignado, estou revoltado contra essa situação. Então eles rasgavam as vestes, eles colocavam cinza na cabeça, eles se cobriam de pano de saco, e aqueles dias de jejum era uma forma de jejuar, era uma maneira de se separar para Deus, dizendo assim, Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso que essa humilhação acabe, eu preciso que essa injustiça acabe, eu preciso que esse problema ele seja solucionado. Então, eles rasgavam as vestes, eles se vestiam de pano de saco, ou seja, eles ficavam aparentes. Quem olhava, via que ele estava vivendo dias de, vamos colocar, de luto, de revolta, de oração, de santificação, porque ele precisava de uma resposta, ele precisava do sobrenatural, ele precisava que Deus o atendesse. E aí, no livro de Joel, agora Deus está dizendo, não basta só rasgar as vestes. No livro de Joel, Deus está dizendo, não basta só rasgar as vestes. O que adianta rasgar as vestes, se vestir de pano de saco, todo mundo olhar e ver que você está revoltado, se você não rasgou o seu coração, se você não deixou as suas vontades de lado para que as minhas sejam priorizadas, se você não rasgou a sua alma, não adianta. Então rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Hoje eu não preciso rasgar as vestes, eu preciso rasgar o coração, eu preciso rasgar a minha vontade, eu preciso rasgar o meu querer para priorizar o querer de Deus.
a vontade de Deus. O jejum é justamente aquele período que você fica algumas horas do dia, que você decide, né? Ó Deus, eu vou fazer um jejum hoje, de tal hora até tal hora, 6 horas, 7 horas, sem me alimentar. E nesse período eu vou procurar ouvir mais, eu vou procurar ler mais, eu vou procurar me envolver mais com a Tua presença. Eu vou procurar santificar a minha alma, o meu corpo, o meu ser. Eu vou procurar me desintoxicar das conversa fiada, das piadas, me desintoxicar das notícias, me desintoxicar de tudo aquilo que possa roubar o meu tempo, roubar os meus pensamentos, e eu vou colocar a minha mente, a minha cabeça, naquilo que é santo, naquilo que é do Senhor. Então, o jejum, geralmente, é para que seja feito dessa maneira. Aí deu aquele período, tal hora, você faz outra oração, Deus, eu entrego esse meu jejum ao Senhor, crendo nessa desintoxicação, crendo nessa santificação, crendo, né, nessa transformação. Aí quando você vai fazer o exame, vão tirar lá o seu sangue, você ficou aquelas horas em jejum, aí no seu sangue vai mostrar a sua real condição, sem ter nenhuma alteração. Sem ter nenhuma alteração. Vai mostrar se você está doente, se você está saudável. É ou não é? Quando nós estamos jejuando, a gente vai, depois do jejum, vai tirar o nosso sangue e a gente vai fazer um exame. Deixa eu ver qual é a minha real condição com Deus. Já que eu me santifiquei aqui, já que eu me separei, deixa eu ver como que eu estou. Se eu estou doente, né? Se eu estou doente porque eu não consegui, né, melhorar em nada aqui, ver nada nesse período aqui de jejum aqui, Deus não conseguiu falar comigo, de repente eu estou doente, estou enfermo, eu não ouço a voz dele, eu não consigo, né, enxergar a grandeza dele. Ou eu vou fazer uma análise e vou ver que eu estou saudável. O jejum é para isso, é para você se autoavaliar, se autoanalisar. E aí, muitas pessoas às vezes acabam desprezando isso. E tudo isso faz parte do pacote, não é só isso. Aí tem outro que vai só jejuar e não vai se santificar, ou não vai ler a Bíblia, não vai buscar, não vai usar a fé nas outras áreas. Não é só isso, isso é complemento. A vida, quando eu decido abandonar o pecado, abandonar o que é ilícito, abandonar o mundo e aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tenho que procurar andar segundo a vontade dele em tudo. É para ser dizimista? Eu sou. É para fazer voto? Eu faço. É para jejuar? Vou jejuar. É para orar? Vou orar. É para vir à igreja? Eu venho. É para evangelizar? Vou evangelizar. É para andar na justiça? Vou andar na justiça. É para guardar o coração? Vou guardar o coração. É um pacote. Que tudo isso vai culminar, vai afunilar para a eternidade com Deus. Para a salvação com Deus. E à medida que você se aproxima mais de Deus, à medida que você se envolve mais com Deus, você vai ficando mais parecido com Ele. Você vê que Jesus, quando Ele começa o ministério terreno, como ser humano, Ele vai fazer um jejum de quantos dias? 40 dias sem comer. 40 dias no deserto. 40 dias Ele vai para o deserto. Nesses 40 dias, sem comer nada, absolutamente nada, você imagina o corpo fisicamente, o estado que fica. Porque já acabaram todas as reservas de gordura. Todas as reservas de gordura. E quando acabam as reservas de gordura, o corpo entra em inanição, que ele vai comer os próprios tecidos, o músculo, a massa magra. Chega nesse ponto. Só que quando Jesus não quebra o jejum, não. Quando Jesus termina os 40 dias, é no término dos 40 dias. Não é que o diabo tentou Jesus a quebrar o jejum, não. Quando Jesus termina ali, a Bíblia diz que vencido ali os 40 dias, quem chega? O diabo. O diabo diz para Jesus assim, para ele, se és filho de Deus, age como Deus. É isso que o diabo sugere a Jesus. Se és filho de Deus, pode mandar transformar a pedra em pão para comer.
Jesus estava num deserto, não tinha padaria ali perto, não. E o jejum acabou. 40 dias. Terminei o meu propósito. Quando você termina um jejum, a sua vontade é de fazer o quê? Comer. Sim ou não? E quando você está começando a fazer o jejum, você começa a ter vontade de comer coisas que eram tão simples que você nem tinha. Você nem tinha vontade de comer um pedacinho de pão, mas dá uma vontade. Você nem tinha vontade de comer uma bobeirinha de nada ali, que às vezes estava no seu olho todo dia, mas parece que aquilo ali cresce, parece que aquilo ali agiganta, e parece que o desejo aumenta, é ou não é? São tentações do organismo, da carne, dizendo assim, eu preciso disso. É o corpo intoxicado, é o açúcar que está dizendo, eu preciso de mais disso. Coma. E aí você vai vencendo isso, vai vencendo aquilo, e daqui a pouco a sua vontade, o seu desejo por aquilo não existe mais. Você vai depois do terceiro, quarto dia, você vai perdendo meio que a fome. Parece que é isso, você vai perdendo a fome. Mas até o terceiro dia é uma guerra, é uma briga, é uma luta da carne com o espírito com a carne. A carne quer comer, o espírito diz, segura, não. É uma luta. Por quê? Porque está em fase de desintoxicação. E aí, vamos falar de Jesus. O diabo, quando diz, transforma a pedra em pão, o diabo está dizendo para Jesus assim, age como Deus. Só isso. Pode agir como Deus. Não precisa agir como homem, não. Aí Jesus vai citar um texto de Deuteronômio 8, versículos 2 e 3. Jesus vai falar para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus não está inventando isso. Jesus está usando, abre aí para mim, Deuteronômio 2, versículo, já vou voltar aqui em Joel, Deuteronômio 8, versículo 2 e 3, por favor. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar. O jejum era conhecido como humilhação e também aflição da alma, afligir a alma, para te provar, para te afligir, em outras versões, para saber o que estava no teu coração. O jejum é para você purificar ali o sangue para saber o que existe, se tem doença ou não, é ou não é? Se guardarias ou não os seus mandamentos. Versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Anota uma frase para você não esquecer. Os dias que nós estamos vivendo agora, não falta pão, não falta comida, falta fome. As pessoas, os crentes, os cristãos, o que mais tem é uma mesa farta, abundante, só que elas não têm fome. Hoje nós temos a palavra impressa. Os chineses criaram o papel tem 500 anos. Antigamente, eles tinham que decorar textos, porque não tinha Bíblia escrita. E quando tinha o texto escrito, era em couro de cabra. Era caríssimo. Quando não, lugares que não podia entrar a Bíblia, não podia entrar nem o couro de cabra escrito. Tinha que decorar textos para pregar, para falar. Tinha que pregar aquilo que estava impresso na mente, no coração. Hoje nós temos a Bíblia impressa e nós não temos fome de ler, de conhecer, de buscar, de entender. Hoje nós temos a internet, hoje nós temos a mesa farta,
toda hora é oração, toda hora é versículo bíblico, toda hora é uma mensagem, toda hora é isso, toda hora é aquilo, toda hora é aquele outro, e nós não temos fome. Hoje não falta comida, falta fome de Deus, fome de conhecer a Deus, fome de querer Deus, fome de estar com Deus, é isso que falta. Então não falta comida, falta fome. As pessoas querem resolver a dor do umbigo, as pessoas querem uma cura, querem um milagre, querem uma resposta rápida, querem uma comidinha de micro-ondas, querem colocar a caixinha de lasanha lá no micro-ondas, dentro de 5 minutos está tudo pronto, é um miojo que 2 minutos já está tudo pronto, mas elas não querem estudar, não querem conhecer, não querem colocar a panela no fogão a lenha, não querem buscar lenha, não querem acender o fogo, não querem fazer a comida no fogão a lenha, porque demora, mas também o sabor é outro, sim ou não? O sabor é diferente, uma lasanha de caixinha é uma coisa, e depois uma feita lá, né? Você vai fazer a massa, você vai fazer devagarinho, no fogo médio, o sabor é diferente. Mas as pessoas querem tudo pronto, elas querem tudo rápido. Elas não têm, ela tem paciência de sentar lá no cinema e assistir o filme do Batman, que tem 3 horas, mas não tem paciência de ficar 1 hora na presença de Deus. Não tem paciência de 1 hora buscar Deus. Sim ou não? É ou não é? E aqui, Joel está dizendo, vamos voltar para Joel. Joel está dizendo, convertei-vos com jejum, com choro, com pranto, ou seja, você tem que ter fome. Para se converter, você tem que ter fome. Uma criança, quando ela quer comer, um bebezinho, quando está com fome, geralmente faz o quê? Chora, porque ele não sabe falar. É ou não é? Aí você logo sabe, esse choro é de fome. Isso aí não é de dor, não, é de fome. A mãe sabe. A mãe sabe quando o choro é de manha, que aí dá para dar uma chinelada, para a manha passar. Sabe quando o choro é de dor, que aí tem que dar um remédio, e sabe quando o choro é de fome. Sabe ou não sabe? Mas hoje Deus está ouvindo o choro das pessoas com manha, com dor, mas ninguém chora de fome. Ninguém chora pelo Espírito Santo. Eu vejo gente chorar para ser curado. Eu vejo gente chorar para prosperar. Eu vejo gente chorar para trazer o amor de volta. Eu vejo gente chorar para curar, para libertar, para receber uma bênção. Mas é difícil ver alguém chorar para ter o Espírito Santo. É difícil ver alguém falar assim, não, eu estou chorando, eu estou buscando, eu estou desejoso pelo Espírito Santo. Eu quero Deus morando aqui dentro, eu quero Deus habitando aqui dentro, eu quero meu nome no livro da vida. É difícil. Então ele está dizendo que a gente precisa rasgar o coração e não as vestes. Aí ele diz assim, no versículo 13 ainda, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Quem sabe? Você não volta a jejuar, volta a chorar, e aí também, quem sabe, você não volta a dizimar, você não volta a ofertar, quem sabe, você não volta para o altar, porque quando você se afasta de Deus ou se esfria, é comum você se afastar do altar. É comum toda pessoa fria, contaminada, o sangue está contaminado pela impureza, pela malícia, pela mágoa, pelos maus olhos, é comum ela sair do altar. Ela já não dizima mais, ela já não oferta mais, ela já tem outras prioridades que não é mais o altar. Ela já prioriza outras coisas que não é mais o altar. E aí, eu só vou resolver essas outras coisas, essas outras áreas, quando eu priorizar o altar. Quando eu voltar, quem sabe, voltar para o altar, voltar a ofertar, voltar a considerar o altar. Tocar a trombeta em Sião, promulgar em um santo jejum.
proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então Deus dá uma recomendação através de Joel. Deus fala assim, ó, volta a jejuar, volta a se santificar, chama todo o povo para congregar, chama todo o povo para se unir. Congregar é isso aqui, se unir. Chama o povo para se santificar, chama o noivo, a noiva, chama todo mundo para se unir num só espírito. Ou seja, ninguém vai dar desculpa, não é que eu tenho que ir ali no casamento, é que eu estou em lua de mel, não, Deus está dizendo, chama todo mundo para voltar a ter vida com Deus, para que vocês não sejam entregues ao opróbrio, à vergonha, para que amanhã não perguntem assim, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Cadê a sua fé? Aí quando você faz isso, quando você atende a voz de Deus, quando você se sujeita a Deus, no versículo 18 vai entrar aquela passagem. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse, eis que vos envio. É Deus que vai enviar o cereal, que é a prosperidade, o vinho, que é a alegria, e o óleo, que é o Espírito Santo. Eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio ou à vergonha entre as nações. Deus está dizendo, preste atenção, se você se converter, se você rasgar o seu coração, se você me buscar de todo o coração, eu vou enviar a prosperidade que ainda não existe. Eu vou enviar o cereal, o trigo, a prosperidade que você ainda não tem. Eu vou enviar a alegria, o vinho que você ainda não tem. Eu vou enviar o óleo, que é o Espírito Santo, que você ainda não tem. Quem não quer aqui que Deus envie o cereal, o vinho e o óleo? Todos queremos, sim ou não? Mas antes dele enviar, eu preciso atentar para o que ele está dizendo. Eu preciso atentar para isso. Será que Deus não está nos chamando, me chamando, te chamando, para fazer um jejum? Para se desintoxicar um pouquinho? Será que Deus não está chamando a gente para se separar para Ele um pouco mais? Para Ele fazer também um pouco mais? Porque à medida que eu meço, eu sou medido? Será que Deus não está chamando a gente para se envolver mais com Ele? Cada um precisa se autoavaliar. Cada um precisa se autoavaliar. Cada um precisa agora olhar-se no espelho da fé e perguntar a Deus, o que o Senhor quer de mim? Não é o que o Senhor quer do meu marido, da minha esposa, não. É sobre você. Cada um tem que olhar para si, cada um tem que se autoavaliar. Cada um tem que se autoavaliar. Você tem que compreender que a sua salvação é individual. A sua vida com Deus é individual, independe de quem quer que seja. É individual. Aí, ele está dizendo que vai enviar o trigo, o vinho e o óleo. Uma vida completa. Uma vida completa. Quem não quer uma vida completa? Todos queremos. Sim ou não? Aí no versículo 23, ele diz, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. A temporã é a que vinha antes
e a seródia que vinha depois da colheita. Deus está dizendo aqui que se você se converte a Ele, com jejuns, com choro, com pranto, se você se santifica, Ele vai enviar a prosperidade, vai enviar a alegria, vai enviar o óleo, e como Ele vai fazer não interessa, porque Ele é o Deus que manda a chuva antes e manda a chuva depois da época. A chuva temporã é a que vinha antes, é a que antecipava para que o agricultor preparasse a terra ou plantasse, ou que antecipava a colheita. Deus está dizendo assim que para a gente que serve a Ele, que tem aliança com Ele, não importa se já passou da época. Não, mas já passou, já foi. Meu nome já sujou, contrato eu já perdi, já fui mandado embora, acabou. Deus está dizendo, acabou para você, para mim não, porque eu faço chover antes e faço chover depois. Eu não preciso que você sinta o vento, veja o tempo fechar para você pensar que vai chover. Eu posso fazer chover com o sol brilhando. A chuva temporã também é aquela chuva que às vezes a gente já ouviu, né? A vovó falando sol e chuva, casamento de viúva. Está sol, não tem nuvem, tem nada, de repente cai uma pancada d'água. Já aconteceu isso com você? Quem já viu isso? Mas não tinha sinais de chuva. Mas Deus não precisa de sinais. Para quem crê nele também não. Eu não preciso estar sentindo o vento. Eu não preciso estar vendo o tempo fechar para imaginar que vai chover. Deus é Deus que faz sem sinais. Sem que eu veja sinais, Ele faz. A chuva seródia é a que vinha depois. É aquilo que já passou, já perdi, o nome já sujou. Mas Deus pode mudar hoje. Deus pode transformar hoje. Ele não é limitado, Ele é ilimitado. Ele não se limita a nada, nem a ninguém, nem a tempo, nem a época. Tanto é que, lá no livro de Salmos 92, no versículo 12 ao 15, nós falamos isso na sexta, diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. O justo florescerá como a palmeira, quer dizer, o que é fiel a Deus, o que teme a Deus, ele vai florescer como a palmeira. Ele vai crescer como o cedro no Líbano. Aí eu preciso estudar agora a botânica. Eu preciso saber por que ele falou da palmeira e por que ele falou do cedro. Aí eu vou descobrir que a palmeira, quando começa a florescer, não para mais. Ela floresce o ano inteiro. Ela não floresce uma época só. Ela não floresce 2 vezes no ano. Ela não dá fruto 2 vezes no ano. Ela floresce o ano inteiro. Aí eu preciso descobrir que se eu tenho vida com Deus, temor a Deus, jejum, pranto, eu ando com Ele, Ele vai enviar o trigo, o vinho e o óleo. E a minha vida vai florescer o ano inteiro. Ah, bispo, mas ainda não comecei a florescer. Espera, porque na hora que começar a florescer, não para mais. Confia, permaneça fiel, permaneça crendo, não duvide, porque na hora que a sua vida começar a florescer, não para mais. Floresce, dá fruto, cai, floresce, dá fruto, cai, floresce, dá fruto, cai. Vai ser assim a sua vida inteira até Jesus voltar. Quem crê nisso? Você crê nisso? Deus vai fazer a sua vida florescer como a palmeira. E aí, crescer como o cedro no Líbano. Aí é um outro problema, eu tenho que descobrir por que ele usou o cedro no Líbano. O cedro, ele demora de 4 a 5 anos, depois de plantado, para crescer 5 centímetros na terra. Quem plantou, começa a pensar assim, não vai nascer, não tem como. 4 anos e nada, olha o tantinho, olha o pouquinho que apareceu, parece que é uma folhinha de feijão, um brotinho desse tamanhozinho, depois de 4 anos. Você sabe o que é plantar?
e ficar 4 anos esperando. Nesses 4 anos parece que não aconteceu absolutamente nada. Parece que foi tempo perdido, parece que foi semente perdida. Mas a Bíblia me ensina que tem coisas com Deus que vão ser lentas, mas também vão ser duradouras. E aí, enquanto nesses 4 anos nem apareceu na terra, e quando aparece só um pedacinho, uma folhinha assim de 4 centímetros, 5 centímetros, nesse tempo, a raiz do cedro, ela está descendo. Toda árvore, segundo a botânica, quando a sua raiz encontra uma rocha, ela simplesmente vê a rocha como um obstáculo, como um impedimento, e a raiz para. A raiz do cedro é diferente. A botânica diz que quando ela encontra uma rocha, ela vai circundar a rocha, ela vai abraçar a rocha, ela vai até usar a rocha como algo mais, para ela se firmar mais, e ela vai circundar a rocha, e ela vai continuar descendo até achar um lençol freático, um lençol d'água. Pode ser de 1 quilômetro, não tem problema. Ela vai até encontrar o lençol d'água. Eu queria que você lembrasse e entendesse desses detalhes, porque isso tem tudo a ver com a fé. O justo vai florescer como a palmeira. A palmeira, as suas raízes, elas são flexíveis. A palmeira, no tempo, na tempestade, além dela florescer o ano inteiro, ela entorta, ela consegue beijar o chão, mas ela não quebra. Daqui a pouco passou aquele vendaval, ela volta no seu estado original. A palmeira, eu vou repetir, na tempestade, ela é jogada para um lado, ela é jogada para o outro, mas ela não quebra. E as nossas tempestades fazem isso com a gente, balança, mas não quebra. Balança, mas não quebra. As nossas tempestades, joga para um lado, joga para o outro, faz a gente chegar lá no chão, mas depois a gente volta de novo. Não é isso que acontece com o crente? Com aquele que é nascido de Deus, com quem tem o Espírito de Deus, ele não é impedido de passar por tempestades, não, mas ele vence as tempestades, ele suporta as tempestades. Quando passa a tempestade, ele está ali, firminho de novo, ereto de novo. O cedro, ele vai encontrar um lençol freático. Quando ele encontra esse lençol freático, já está dando 4, 5 anos, está pequenininho, aí ele desponta a crescer. Aí ele vai embora. Aí não demora mais não. Agora vai rápido. Sabe por quê? Porque ele não depende mais do clima aqui fora. Aqui fora, se tiver seca, o ano inteiro sem chover, ele não está nem aí, porque ele já está com a raiz onde? No lençol d'água. Ele já está sendo irrigado 24 horas. Esse lençol d'água é o nosso Senhor Jesus, que quando a minha vida, a minha fé, o meu coração está enraizado nele, está nele, não importa se tem seca, se tem calor, não importa, eu estou sendo irrigado, eu estou sendo nutrido por ele, e eu venço o calor, eu venço a seca, eu venço o inferno, eu vou continuar dando frutos, como diz a Bíblia em Jeremias, que a árvore plantada junto às águas, ela não receia quando vem o calor, ela continua verde, ela continua dando frutos no ano de sequidão, porque as suas raízes estão onde? No lençol freático, estão no lençol d'água. Então a verdade é, será que nós estamos plantados no lençol d'água? Será que nós estamos plantados em Jesus de fato? Porque qualquer ventinho ou qualquer seca, a gente se abala. Qualquer seca, a gente desiste. Cada um precisa se autoavaliar. E aí, o cedro vai crescer de tal maneira que na sua maturidade, ele atinge em média 40 metros de altura. Uma árvore na sua maturidade, essa daí da rua aí, mais ou menos 10 metros. Quando muito, 15. Mas o cedro, 40 metros de altura. 40 metros é um prédio de 13 andares. Quem aqui mora no... Não é um número muito bom, mas quem mora no número 13, ou no 12, então, andar no 10, ninguém? Só para você ter uma noção. No 10, dá para ter uma noção da altura do cedro. Ele está passando um pouco. Ele já está no 13. Tem 3 andares para cima ainda.
Só você ter uma noção. Isso aqui, esse pé direito aqui, sem o forro teria 5,40. Aqui com o forro deve ter, para resumir, 5 metros. Aí você coloca 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Dessa altura. Para você ter uma noção. O que Deus está falando para mim e para você? Pode demorar. Está demorando você crescer, não está? Está demorando você aparecer, não está não? Está difícil, não está? Até parece que você está morto, né? Até parece que naqueles 5 aninhos que plantou o cedro, parece que ele morreu, né? Coitado. Ô dó. Está morto. Enquanto isso ele está indo onde? A raiz dele está lá no lençol freático. Está ganhando estrutura. Está enraizando. Ele encontrou rochas pelo caminho, ele vai abraçando a rocha, ele vai enrolando na rocha, vai tendo mais estrutura, que amanhã pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, pode vir o que for, que ele permanece. Na hora que começar a crescer, ninguém te segura. Deus está mandando dizer para alguns aqui que ele vai enviar o cereal. Ele vai enviar o trigo, vai enviar o vinho, vai enviar o óleo. Na hora que a sua vida começar a crescer, já era. Ninguém te para. Então ele está dizendo assim, não vai pelo que os outros estão falando, não. Se preocupa com a opinião alheia, não. Hoje as pessoas, não esquece isso não, hoje as pessoas querem ter voz para tudo. Com respeito à internet, as pessoas hoje querem dar opinião de coisas que elas não sabem, que elas não fazem. As pessoas querem opinar sobre tudo. As pessoas querem falar sobre tudo. E nessa de querer ter voz para tudo, elas julgam, elas pisam, elas esmagam. E se você for lidar com opinião alheia, você morre, você dá um tiro na cabeça. Deixa de ser besta. Deixa de ser bobo. Você tem que se preocupar com a opinião divina. O que diz as Escrituras? É isso que eu tenho que estar preocupado. Eu tenho que estar preocupado em agradar o que diz as Escrituras. Em obedecer o que diz as Escrituras. O que fulano disse, Beltrano falou, não vale, ele não morreu por mim na cruz. Ele não gemeu por mim na cruz. O que vale é o que diz as Escrituras. Tem gente que ela vive preocupada com o que dizem as pessoas. O que dizem os outros sobre mim. Não, se preocupe com o que diz as Escrituras. E aí, a sua vida vai crescer como cedro. Vai crescer. Você pode ter certeza que vai. Porque quem dá o crescimento é Deus. Apolo planta, Paulo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. A gente está aqui plantando, semeando, mas quem vai fazer crescer é Deus. Quem vai fazer crescer a sua vida é Deus. É só permanecer. É só obedecer. É para jejuar, vou jejuar essa semana. Vou me santificar, vou me consagrar mais. Vou fazer mais. Vou buscar mais. Vou vir mais. Vou fazer oferta mais. Eu vou honrar mais. Você só tem a se beneficiar. Aí ele diz assim, no versículo 24: as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Vida completa, batismo com o Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, você sonha, você volta a sonhar. Até os velhos que já pararam de sonhar, voltam a sonhar. Pararam de projetar, de querer conquistar, voltam a querer conquistar. Porque o Espírito Santo nos renova, o Espírito Santo nos transforma. Deus vai restituir o que você perdeu. O que você perdeu? Você vai ser restituído. Deus vai restituir a fé. Deus vai restituir as conquistas que você perdeu. O que você perdeu, Ele vai te restituir. Até os anos que parecem perdidos, Deus vai restituir. Aquilo que demoraria 10 anos para você pagar, pode acontecer num só dia. 20 anos levaria para eu pagar essa conta. Deus pode dar condições de você pagar num só dia, porque um dia para Ele é como 1000 anos. Deus vai restituir tudo, tudo. Mas tudo começa onde? Vida com Ele. Jejum, oração, santificação. Tudo começa no altar. Aí eu pedi para colocar nessa garrafinha aqui o trigo, o óleo e o suco de uva, simbolizando os 3 elementos aqui da prosperidade. Simbolizando o trigo, simbolizando a prosperidade, simbolizando a alegria e simbolizando o Espírito Santo. Disse para as pessoas essa semana, você que não estava aqui, você que não assistiu nem virtualmente, eu falei, você vai fazer um voto. Você vai pegar essa garrafinha e você vai ungir as suas mãos de manhã. Todo dia de manhã você vai ungir as suas mãos. Ungir assim, molhar a ponta do dedo, ungir as mãos. Você vai orar, Deus, o Senhor disse que vai enviar o trigo, o vinho e o óleo. Então, faça isso, meu Pai. Você trabalha com celular, vai lá e unge o celular. Trabalha com computador, vai lá e unge o computador. Você vende produto, vai lá, unge o produto. Derrama um pouquinho na loja, na empresa. Consagra a sua empresa, consagra a sua loja. Usa a sua fé. E você que crê que Deus vai cumprir 100% essa promessa, você vai fazer uma oferta de R$100 ou mais, simbolizando que você crê que Ele vai fazer. Você crê. Ô bispo, quando que é para trazer essa oferta? Quando você tiver. Se você tiver só daqui a 10 anos, traga só daqui a 10 anos. Mas eu duvido que se você crê 100% que Ele vai enviar o cereal, o vinho e o óleo, eu duvido que Ele não vai te dar condições. Ele vai dar condições. Você vai pegar a sua garrafinha e aí, assim que você tiver o seu voto, você vai trazer. Se você já tem agora como fazer o Pix, a transferência, passar o cartão, você vai fazer agora. Você que está virtualmente, você geograficamente, né, não mora em Belo Horizonte, nem em região metropolitana, então você vai mandar aí no nosso WhatsApp o seu CEP para a gente pelo menos mandar para você uma conta aproximada do valor do SEDEX. E aí você vai pelo menos pagar o SEDEX. Voto é voto, SEDEX é SEDEX, não é? Você vai pelo menos pagar o SEDEX. A gente manda aí para você. E na hora que você tiver o seu voto, você faz o seu voto. Cada um tem o seu compromisso com Deus. É impossível que você não vai ser fiel a Deus. Não é possível que você não vai honrar a Deus. Você vai fazer o voto e não vai ser fiel. Não, a minha preocupação é quanto mais rápido eu puder honrar, muito mais rápido Deus também vai me atender. À medida que eu meço, eu sou medido. Então, se você crê, você vai fazer. Ô bispo, eu não acredito não, sabe? Eu acho que isso aí é para roubar meu dinheiro. Então não faça. Mas também não critica quem faz. É melhor abrir a boca para falar besteira, é melhor não falar nada. Eu sempre falei isso. O que você vai falar? Ajuda? Acrescenta? Então fala. O que você vai falar? Não ajuda? Não acrescenta? É só para encher linguiça? Então não fala. Não fala. Você nunca viu como que enche linguiça, não? Nunca viu, não? Quem já viu? É simples. Ele pega a tripa, é ou não é? Depois de lavada, se é que lava, você juntou aquele monte de miúdo que você passou, moeu todinho com osso e tudo. Barata. Aí você vai enchendo a linguiça, vai colocando lá dentro. Vai enchendo a tripa. Encher a linguiça. Fica lá.
Pode. Ela falou que pegou o voto na quarta, ela mexe com comida caseira. Ontem, sábado, faltou comida. Ela falou, eu estou repetindo que quem está virtualmente não ouve. Ela falou, não sei de onde saiu tanto cliente que vendeu a comida toda e faltou comida. E vai ser assim todo dia. 2h30 tinha gente querendo comida. Você já imaginou, até de madrugada vai acontecer isso. Se vira e arruma comida. Porque o justo florescerá como a palmeira, vai florescer todo dia. E se abrir hoje, de novo vai ser de novo. E se abrir de madrugada vai ser assim. Vai ser assim, pode ter certeza. Amém? O justo florescerá como a palmeira. Quem crê nisso? Pode ter certeza que vai acontecer. Ô bispo, eu creio. Quem crê? Faça. Dá um jeito. Eu não tenho hoje os R$100. Quando você tiver, você traz. Você vai pegar aqui a sua garrafinha, vai pegar o envelope que está aqui. Aí você escreve aqui para você não esquecer o seu voto. E assim que você tiver, você traz. Quem mora em Belo Horizonte, região metropolitana, e está aí virtualmente, a gente não vai mandar pelo SEDEX. Você vem aqui na igreja e faz o voto. Mas os outros lugares, a gente manda pelo correio. Aí você manda aí de novo no nosso WhatsApp, o seu CEP. Tem alguns que já até sabem quanto que é mais ou menos, porque sempre está fazendo voto. Então você já manda aí na conta da igreja, manda aí o valor, está aí o valor do meu SEDEX. Ou já estou fazendo a minha oferta com o meu SEDEX. Meu SEDEX é R$40, R$30. E a minha oferta está aí, o meu voto de 100. Aí você já manda aí o seu voto, já manda aí o seu endereço ou o seu CEP, para a gente despachar para você amanhã. Amém? Você que crê que a sua vida vai florescer como a palmeira e crescer como o cedro no Líbano, fique em pé no seu lugar, estenda as mãos para cá. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, consagre e abençoa esses elementos, porque, meu Pai, assim como essa pessoa vai derramar uma gotinha do azeite, do vinho, meu Pai, e do trigo na empresa, no trabalho, na carteira de trabalho, ela vai derramar um pouquinho, meu Deus, desses elementos, Senhor Jesus, lá no trabalho, nas mãos. Assim o Senhor vai enviar o cereal, o Senhor vai enviar o vinho, o Senhor vai enviar o óleo, o Senhor vai enviar o teu espírito na vida dessas pessoas. O Senhor vai enviar o teu poder na vida dessas pessoas, meu Pai. Então consagra em nome do Senhor Jesus. Amém? Você vai fazer o seu voto. Aí você vai pegar aqui a sua garrafinha. Tem umas aqui, ó. Já estou até separando. Tem uma ali que já derramou. Então pega a que está boa. A que não derramou ainda. Amém? Porque as bênçãos vão derramar. O que você acha? Essa daqui, sabe o que aconteceu com o suco de uva? O suco de uva fez o quê? Ferveu. Ferveu, o que ela fez? Derramou. Isso aqui não é ruim, não. Tudo para quem é da fé simboliza o quê? A minha vida também vai ferver. E vai derramar de bênçãos, meu caro. É ruim que não vai florescer como a palmeira. Depois pede para um obreiro, depois da reunião, para limpar. E um ou outro aqui tem que trocar, tá, Renato? Por favor. E aí, o que você faz? Você unge as suas mãos, chega amanhã na empresa, unge, consagra, derrama. Você vai ver acontecer o milagre. A hora que a senhora abrir lá, vai ter gente para comer. Então, já está tendo. Mas se a senhora abrir de madrugada, vai ter. Você sabe que São Paulo é a cidade que não dorme, né? 24 horas. Você quer comer o quê de madrugada? Sopa? Tem. Só sopa. Você quer comer carne? Tem carne. 24 horas. Você quer comer o quê? Macarrão? Tem macarrão também, de madrugada. Tem restaurante para tudo, 24 horas. Belo Horizonte. Não sei se o Paris 6 ainda existe aqui, um ou outro aí, que era 24 horas. Tem um monte de lugar aqui que
deu 10 da noite, 11 da noite, 11h30, já fecha tudo. Só está faltando alguém crente de fé, abrir alguma coisa 24 horas para poder arrebentar, para poder vender onde ninguém vende, para poder faturar no horário que ninguém fatura. É ou não é? Amanhã a gente fala sobre ideias que Deus vai te dar. Você que vai fazer o voto, quem já vai dar agora, você já dá agora. Quem não tem o voto e vai fazer, vai trazer depois, você pega aqui no altar a sua garrafinha e pega aqui o seu envelope, rapidinho. Quem ainda não tem, vai fazer, pega aqui e nós já vamos fazer a oração agora do derramar do Espírito Santo. Amém? Aproveitando, quem já vai honrar agora, já vem aqui, passa o cartão ou faz o Pix. E já aproveita, se alguém chegou depois, tem dízimo, tem voto para fazer, tem propósito com Deus para entregar, já traz aqui, coloca aqui no alforje também os seus votos, o seu propósito com Deus, o seu compromisso com Deus. Você que vai fazer isso, quem está virtualmente, tem aí as contas da igreja, para você ofertar, dizimar, semear, para você plantar, para você fazer o seu voto com Deus, seu propósito com Deus, e Deus vai te honrar, crendo que você vai florescer como a palmeira e vai crescer como o cedro.